Oiê, boa noite. Eu sou Lila Santiago, essa é mais uma edição do Pode Contar. E a gente já tem aqui a Nassara, a Adenir. Quem mais? Vamos chegando aí, galera. Vamos aquecer os motores. Daqui a pouco eu chamo o Linaldo para conversar aqui com a gente. Diversidade Rio Preto. Salve! Salve, Nassara! Aí, Eduardo! Bom, gente, queria agradecer para vocês que já estão entrando aqui, interagindo aqui com a gente. Essa é a segunda edição do Pode Contar. A gente fez o ano passado, no mês de janeiro, mês da visibilidade trans. Então, a gente só conversou com pessoas sobre educação, saúde, o cotidiano, né, das pessoas na sociedade e aqui principalmente no município de São José do Rio Preto. Hoje a gente vai estar conversando com o Linaldo Teles, ele que é ator, dramaturgo, diretor, ganhou o prêmio Nelson Seixas do edital 2022 e fez uma pesquisa, um processo dramatúrgico em cima da obra de Lima Barreto e vai estar conversando um pouquinho aqui com a gente sobre isso. Deixa eu até chamar ele aqui, que ele já está aqui acenando para mim, ó. Boa noite, Marcelo. E aí, Bianca? Aí, Linaldo chegando. Enquanto isso, esse é o primeiro episódio, né, aqui do Pode Contar, edição 2023. Eu sou Lila Santiago, eu tenho cabelo, sou uma mulher negra, tenho cabelo curto. Estou usando uma camiseta preta e ao fundo tem uma estante com alguns livros, um porta-retrato, lencinho de Marielle. Marielle, que inclusive a irmã dela hoje assumiu como ministra da Igualdade Racial, estou muito feliz. A Sônia também, como ministra dos Povos Originários, né? Muito bom. Antes, né, da gente começar o nosso bate-papo com o Linaldo, eu quero agradecer quem já está chegando. Boa noite para todos, todas e todes. Quero mandar um beijo e um abraço bem gostoso para o Miguel, para a Sofia, para a Helena. Miguel, a sua bisa está aqui presente, a Adenir, viu? E ela tá mandando um cheiro no seu pescoço. A Titi te ama muito, viu? Saudades. Alô, alô, Diversidade Rio Preto, afrontosamente. MNU chegando aí através da figura incrível do Linaldo, grande Linaldo. Bom, vamos ao que viemos, né? Hoje o Pode Contar vai bater um papo com o Linaldo Teles, que é um querido aqui para mim, já trabalhei, já fui super dirigida por ele, tenho o maior respeito, admiração e carinho. Linaldo, você que vem nesse projeto incrível, né, da construção, na verdade, o processo dramatúrgico em cima da vida e da história do Lima Barreto, através teve uma parceria, né, com os movimentos coletivos sociais da negritude aqui de Rio Preto, alguns artistas, professores, psicólogos, né, então foi um processo bem colaborativo e coletivo, né. Linaldo, meu querido, seja bem-vindo, é um prazer enorme estar com você aqui. Conta um pouquinho pra gente, pode contar a sua trajetória artística, né, aqui na cidade e ao longo da sua vida, e também o que afinal te motivou a falar sobre Lima nos dias atuais? Olá, Lila. Olá, galera. Boa noite a todos. Meu nome é Linaldo Teles. Eu sou um homem negro. Eu tenho bigodes longos, uma barbichinha. Ao fundo aqui eu tenho uma prateleira com livros e alguns elementos, objetos que eu gosto, brinquedos, né? E eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer imensamente, Lila, por essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu trabalho, na verdade nosso, né, porque foi em parceria com o Movimento Negro. Eu sou, como disse, eu sou diretor, ator, e há alguns anos eu venho pesquisando também a técnica de dramaturgia. Eu acho muito interessante o artista poder, de uma certa forma, experimentar várias linguagens. Então, há mais ou menos uns 10 anos que eu venho pesquisando, né, essa técnica e esse lugar de pensar o teatro, pensar o meu trabalho através da escrita. Eu acho
bom, em primeiro lugar, é importante que eu fale que seria impossível também poder realizar esse processo e essa dramaturgia sem o apoio do Prêmio Estímulo Nelson Seixas, né? Um prêmio muito importante que nos dá, de uma certa forma, uma segurança, né, e uma tranquilidade para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com dignidade, né? Acima de tudo, que eu acho que é isso que é importante. Acho que todo artista precisa disso. Existem muitos talentos aí, mas que não tem essa oportunidade. Então, um prêmio desse é de fundamental importância para todos nós. Bom, nossa, é longa, eu vou ter que encurtar, porque é longa essa minha história com Lima, sabe, Lila? Desde, assim, da minha juventude, eu sou apaixonado pelo Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi a obra, assim, que me deu essa primeira abertura e esse primeiro contato com esse Inclusive, você tinha uma companhia que leva esse nome, né? Exatamente, para você. Olha, eu tinha esquecido, que bom que você falou isso. E tanto que eu sugeri na época para o Marlon Morelli, que foi o diretor da Greta, para que a gente colocasse esse nome de Policarpo, porque eu sempre amei essa obra. Obrigado, Lila, por ter lembrado. Eu tinha esquecido disso, viu? Inclusive, num festival, uma vez, um crítico apontou isso e eu fiquei muito feliz, né? É uma obra maravilhosa, fantástica, que fala muito da realidade do nosso país, principalmente ali do século XIX. E eu trouxe comigo essa experiência fantástica, porque quando você descobre Lima, você sente diretamente uma ruptura de pensamento, de comportamento, de visão do seu país, né? Que é muito importante. Ele contribuiu muito nesse sentido da conscientização. E só que assim, depois o tempo foi passando, eu me afastei um pouco, né, das obras do Lima, comecei a fazer teatro, mas sempre essa obra ficou na minha cabeça. E ao longo dos anos eu vi pequenas montagens, né, sobre o Lima Barreto, mas nunca vi uma montagem sobre Policarpo, que era o meu sonho. Só que eu não tinha, eu era apenas ator e figurinista também, e eu não tinha muito domínio sobre a técnica, né, de dramaturgia. E então eu não via a possibilidade de criar uma dramaturgia, de compor um espetáculo sobre Lima. E o tempo foi passando. De alguns anos para cá, eu comecei a experimentar, como eu disse, né, a escrita, o registro da escrita teatral. E falei, nossa, eu preciso investir no Lima. E muito engraçado que eu nunca consegui. Esse projeto sempre eu engavetava, sempre acontecia algum imprevisto ou algum trabalho, né? E eu mergulhava em vários projetos e sempre deixava de lado o projeto do Lima Barreto. E eu não entendia o porquê, né, disso. E com o passar do tempo, quando eu resolvi realmente assim, entrar num processo de imersão com o Lima, aconteceu a pandemia. E novamente eu engavetei o texto, né? Assim, os estudos continuaram, mas o texto eu não conseguia. Eu não sei, me faltava inspiração. E acompanhando os movimentos, Lila, ouvindo os movimentos, as reivindicações, a luta, né? Que de uma certa forma, e graças a Deus, está se fortalecendo cada vez mais no nosso país, uma chave virou. Falei, gente, agora eu entendi por que eu nunca consegui fazer nada sobre o Lima Barreto, porque eu acho que essa obra, ela pede vozes, sabe? Braços. E aí onde a senhora entra, Lila. Eu entrei em contato com você, que eu falei, Lila, eu tenho um projeto, eu quero muito fazer, mas assim, eu desisti, sabe, de trabalhar sozinho. Eu acho que isso não rola, eu acho que o momento pede, sabe, corpos, como eu disse, vozes, braços, cabeças pensando, sabe, coletivamente. Foi quando você sugeriu, você falou, Lila, por que você não, de repente, faz uma parceria aí com o Movimento Negro Unificado de Rio Preto, tá chegando com uma força muito grande, e realmente, eu acho que foi uma revelação, foi um presente que você me deu, sabe, Lila, eu agradeço imensamente. E só poderia vir de você, que, como você abriu falando que nós trabalhamos juntos, e eu gostaria, né, de deixar registrado, impresso aqui, a importância que você tem na minha vida também nos últimos anos, enquanto
mulher da política, enquanto atriz maravilhosa que você é, uma grande atriz que eu tive o prazer de dirigir. E falo mesmo, eu divulgo o seu trabalho enquanto mulher de teatro. Você contribuiu muito e você, eu acho que serviu como uma bússola naquele momento para a gente fazer um trabalho muito legal, né? Então, nossa, é tão gostoso assim fazer essa lembrança, desculpa se eu te interrompi. Imagina. É tão gostoso trazer essa lembrança, porque assim, fazendo um paralelo do trabalho que a gente fez junto em Shakespeariana, e voltando no paralelo que a gente faz com o Lima, nesse lance do atual, com o passado que perpassa o presente, que estabelece o futuro, né? Em algum momento nós fomos o futuro de Lima, Lima é nosso passado, mas também foi presente, e nós vamos ser o passado de alguém, né? Exato. E, tipo assim, como as coisas não mudaram, né? A importância de ter você enquanto dramaturgo, essa unidade junto com os movimentos sociais da negritude, os coletivos, os artistas, as pessoas que puderam contribuir, e mesmo assim, fazendo a reflexão, a gente percebe que do tempo de Lima para cá, muita coisa não mudou. O que ganhamos, que a gente pode levar em contrapartida, assim, como Lima, é o lance da luta, né? De não aceitar o racismo, o preconceito, e de se colocar enquanto corpo presente de frente com essa luta que tanto a gente conversou e dialogou, né? Principalmente no último encontro, que não era pra gente estar lutando contra o racismo, né? Era pra branquitude estar fazendo isso, né? A gente tem que ficar... Exatamente. Dispondo a nossa energia num BO que não é nosso. A gente recebe a conta, né? Porque a gente viu aí final de semana a branquitude detonando o palácio, detonando os três poderes, tentando, né? Tentando um grave ataque à democracia. E a forma como a polícia trata eles. Sim. Eles estão presos, mas estão com celular, inventando cada vez mais mentiras e mais fake news, e tá tudo certo. E a gente simplesmente... Né? Exatamente. A gente anda na rua, se tá com guarda-chuva é abordado, porque é um fuzil. Se é uma mulher preta que vira vereadora e se coloca enquanto mulher preta num lugar de poder, ela é assassinada. Então a gente vem repetindo esses problemas e tentando resolver um problema que não é nosso, né? E é importante você reforçar essa participação dos movimentos, porque a gente tem aqui hoje, ó, tem o David, tem o Carlos Teixeira, tem o Alê, inclusive a Alê falou que assistiu você na Greta 3 vezes. Maravilhoso. Tem o Marcelo, que é o Alexandre... Não, o Alexandre Felipe. O Felipe! Tá. Tem o Marcelo, né, que o Marcelo é o coordenador do MNU aqui em Rio Preto, já a gente vai... Inclusive, acho que eu já vou chamar ele agora, porque a gente vai falar justamente da importância que tem o movimento nos dias de hoje, e assim como Lima também, por não aceitar, né, essas violências na época dele, a gente continua lutando pelos mesmos direitos, pelas mesmas coisas, assim, né? Como que você trata, assim, essa participação, esse processo coletivo dessa construção dramatúrgica? De que forma que o movimento se faz importante para ressaltar esse ativismo, esse artivismo que o próprio Lima já dispunha há anos atrás, né? Sim. Eu acho assim, muito interessante quando você fala sobre essa importância de se trazer o Lima, a importância de se fazer uma parceria com um movimento tão importante, tão de garra como, né, o movimento negro, Lila, porque eu acho que o que a juventude precisa pensar, nós, claro, todos nós, mas a juventude precisa ficar muito atenta que a gente vive, como você usou, né, esse ato terrorista que nós vivemos, né, estamos vivendo ainda. É muito interessante a gente pensar que nós vivemos numa sociedade que está constantemente desvalidando o preconceito, né? Subestimando a nossa luta. Isso é uma coisa, vou puxar um pouquinho lá no Lima, que ele sofreu a vida inteira, né? Porque todas as obras dele que foram analisadas pelos críticos brancos sempre subestimavam e sempre diziam que
que ele tinha um problema, na sua narrativa, no sentido de não ter um traço ficcional, ele não tinha uma estética estilística perfeita, ou seja, assim, sempre desvalidando, porque o Lima, na verdade, ele estava nem aí com isso, né? O que o Lima sempre quis foi colocar a realidade do corpo preto na palavra, na sua literatura, né? Tanto que a sua grande inspiração para compor as suas obras, essa inspiração ela vinha de onde? Dos vagões, né? Dos trens da Central do Brasil, né? Ele se inspirava nas mulheres, nas faxineiras, nos pedreiros, né? Na juventude totalmente sem perspectiva, na juventude preta. Então, era aí que ele ia buscar, você entendeu? Elementos para ele poder compor. E a crítica não aceitava isso. E a crítica sempre bateu de frente. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque é o que fazem com o corpo negro constantemente. Né? Nós somos subestimados, nós somos colocados sempre, né, no segundo, terceiro plano, ou como pessoas que se vitimizam da situação, e não, a realidade é essa. E querem nos cegar nesse sentido, querem nos fragilizar nesse sentido. E aí foi quando eu senti uma necessidade de ouvir pessoas, que passam por esse mesmo processo, né, real, né, que o Lima propõe na sua literatura. Uma literatura que ele classificava como uma literatura de denúncia, a literatura de militância, né? Não preocupada com questões estéticas, né? Não preocupada se é ficcional, não. Ele não queria iludir ninguém. Ele queria uma relação muito direta, né? E potente sobre o que ele estava falando. Ele imagina você lutar contra esse sistema lá no século XIX, né? Isso o torna cada vez mais contemporâneo, urgente. O Lima está aqui, nós somos Lima. Você é Lima, eu sou Lima, né? Nós somos Lima. Estamos hoje falando sobre isso, porque a dramaturgia e a literatura contemporânea fazem o quê? Fazem justamente isso, colocam a realidade no palco. Não há tempo para convenções ilusionistas, não há tempo para romances, não há tempo para nada disso. Né? Nós precisamos ir para a trincheira. É dramaturgia de trincheira, literatura de trincheira. Eu estou usando assim literatura e dramaturgia porque estou direcionando ao nosso projeto, mas acho que todas as modalidades e todas as linguagens de arte estão caminhando para isso. A música está caminhando para isso, né? Veja, o próprio hip hop, que maravilha, né? Que continua com essa bandeira interessantíssima, as artes plásticas. Então, é esse o lugar, né? E eu encontrei vozes, encontrei ressonância com o movimento, que foi lindíssimo. Foram muitos encontros desde outubro, né? E em que nós fizemos vários levantamentos, trabalhamos com muitos temas, né? Para que eu pudesse, né, reunir, organizei dessa maneira, para que eu pudesse reunir este material para transformar, né, em dramaturgia, né? Olha lá, nosso querido, para poder falar daqui a pouco. Vem chegando aí o professor Carlos. Amigaço. Olá, querido, prazer. O Carlos participou dos encontros com você também, né, Linaldo? Tem uma colaboração assim fundamental. E assim, eu chamei o Marcelo aqui, ele vem daqui a pouquinho. O Marcelo, enquanto representante, coordenador do MNU Rio Preto aqui, né? Eu pelo Afrontosamente, mas o Carlos também com toda esse conteúdo, não digo escolar, assim, mas o Carlos sempre faz umas contribuições assim, muito, muito bacanas. Então, não podia perder a oportunidade, Linaldo, de chamar ele aqui e contar um pouquinho como que foi essa parceria. Assim, Lima vive na gente, igual você falou, né? E quão importante é para nós, pessoas pretas atuais, tomando conta das nossas próprias narrativas. Lima já fazia isso e era super criticado. Essa crítica, ela persiste até hoje, né? Sim, só que ela não vem simplesmente na questão estilística, ela vem de outras formas, né? 111 tiros, 80 tiros, pé no pescoço, dentro do camburão, né? Então, assim, Carlos, como que você também é integrante do movimento negro aqui da cidade, como que você consegue fazer esse paralelo da proposta dramatúrgica que o Linaldo traz de Lima, de você e da nossa existência como um todo?
Ok. Bem, para mim, Lila, respondendo especificamente a sua pergunta, aliás, né, saudações para todo mundo aí, para Lila, para o Linaldo e para as pessoas que estão acompanhando. Para mim foi uma experiência fabulosa. Por quê? Primeiro, porque o Linaldo escolheu um local que é a Casa da Cultura de São José do Rio Preto, que foi extremamente significativa para nós, né, homens e mulheres pretas, estarmos ali naquele local. Para quê? Para mostrar que nós também temos de estar nesses lugares, temos de ocupar esses lugares e também mostrar que nós também sabemos fazer cultura. A segunda experiência assim, muito fantástica foi a maneira extremamente sensível e inteligente que o Linaldo conduziu todas as reuniões que eu pude participar. E eu participei desde o início, apenas 2 últimas que eu não consegui por questão de eventos familiares, vamos falar assim. Sim. Mas assim, é sensível e colocar a gente para pensar, entendeu? E vindo para o nosso mundo. E por que eu falo isso? Porque assim, eu li Lima Barreto, mas eu li Lima Barreto quando eu estava no ensino médio. Depois eu não li mais Lima Barreto. E eu li Lima Barreto com um olhar não de um homem preto, mas como um olhar da branquitude. Ou seja, não, é um cara que escrevia, papapá, e pronto, acabou. Daí vem o Linaldo, vários anos depois, para mostrar para mim, professor Carlos Teixeira, que o Lima Barreto, embora seja de quase 2 séculos atrás, ou mais de um século atrás, vamos falar assim, ele ainda é presente, ele ainda fala comigo hoje as mesmas questões. Se antes o público dele era lá na Estação do Brasil, era por ali, lá no Rio de Janeiro, final de Império, Rio de Janeiro, início do século XX, ainda é o Lima Barreto que está ouvindo no terminal de ônibus São José do Rio Preto. Maravilhoso. Ou então, no terminal do Tietê, entendeu? São os mesmos problemas, as mesmas situações. É a negritude, como você está colocando, Lila, que ainda continua sofrendo, na época, nos trens hiper, super lotados, ou a negritude continua sofrendo nesse ônibus, como nós temos aqui em Rio Preto, que está super lotado também, e com outros dramas, e, sobretudo, os dramas da mulher preta, que ainda persistem, aonde foi muito bom nós podemos participar para ver. Tivemos muitos avanços, mas ou seja, que o Lima Barreto também teve, né? Não, tanto é que ele chega a ser um grande autor, mas temos ainda muitos retrocessos a serem vencidos, porque era um grande autor, mas que era rejeitado pela branquitude, sobretudo a branquitude racista. Muito obrigado. Inclusive, até por conta dessa própria rejeição, mesmo nós hoje, enquanto pessoas conscientes da nossa pretitude e buscando esse letramento racial, a gente ainda se percebe muito distante das pessoas pretas que abriram os nossos caminhos, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, inclusive, falando sobre elas. Então, assim, o quanto que a gente precisa estar correndo atrás, é aquilo que a gente falou no início, né, Li? Quanto que a gente tem que estar o tempo inteiro correndo atrás de um BO que não é nosso, resgatando a nossa história, construindo a nossa identidade. Bom, eu gostaria muito de dizer que é muito difícil falar depois do Carlos, porque ele é incrível. Ele chega manso numa sala e ele tem um olhar muito cirúrgico. As analogias que ele faz são sempre incríveis e reveladoras. E, Carlos, você foi um pilar muito importante, né? E quando você diz assim, que eu fui sensível, mas ao mesmo tempo, cara, você me deu uma segurança extrema para eu poder planar, abrir, né, o que seria um pouco o Lima, mas assim, o Lima de hoje, eu acho que quem trouxe foi muito você, muito o Patrick, muito o David, sabe? Vocês que a Lila, vocês que me deram essa abertura para olhar como, porque quando você está escrevendo, é muito complicado porque a gente foca no protagonista, que no caso é o Lima. E aí a gente não pode se esquecer de fazer esse paralelo com a realidade, com os dias atuais. E vocês vinham com os 2 pés no estômago, sabe assim? E através disso eu conseguia ver um outro Lima. E isso é muito incrível, que nós discutimos muito também em relação a essa perseguição militar em cima dos pretos, né? E que o Lima abominava muito, que ele era
ele era meio que forçado a trabalhar na secretaria, né, militar, e ele dizia que ele não tinha coisa nessa terra que ele abominasse mais do que esse sistema militar. E vocês automaticamente já conseguiram fazer o contraponto, né, com a nossa realidade, do quanto os pretos estão sendo cada vez mais mortos, né, aniquilados por esse sistema, por esse poder, né, sem compaixão, eu diria, desalmado, esse sistema extremamente desalmado. Então, eu fico muito feliz. Genocida, né? Genocida, totalmente genocida. Então, eu fico muito feliz e grato, Carlos, a todos vocês, sabe? Vocês meio que me colocavam na realidade. Não, Li, legal, importante você protagonizar o Lima, mas vamos olhar para os Limas daqui. Os Limas, como você disse, eu me emociono muito, né? Aqui da terminal rodoviária, né? Os Limas que estão aí nas ruas, né? Esquecidos, abandonados, e é muito sensibilizador e é muito forte. Quando o Carlos fala sobre a questão da mulher preta, eu acho que é algo que eu preciso inserir na dramaturgia, que eu quero muito. É difícil porque nós estamos falando de um homem importante, que é o Lima, né? E parece que o foco fica somente nele. Mas o Lima foi um homem muito, muito preocupado com a condição da mulher preta. Ele era extremamente provocador e ácido, e ele detestava o carnaval. Isso é uma coisa muito interessante de falar e que eu quero muito deixar impresso na dramaturgia. Ele detestava o carnaval, porque ele dizia que o carnaval era a vitrine para usar a mulher preta como um símbolo sexual, como um objeto utilitário. Né? Então, assim, a gente tem que, de uma forma, eu quero, dentro dessa dramaturgia, explorar isso, entendeu? E reverter essa impressão, porque isso não é uma verdade. Isso é uma imagem que a supremacia branca faz da mulher preta, né? E essa não é a realidade, são mulheres trabalhadoras, né? Pesquisadoras, estudiosas, a mulher preta tem valor, a mulher preta me fez, a mulher preta fez e construiu, ajudou a construir esse país. Né? E até me emociono muito falando isso, porque quando eu li isso no livro, eu falava, gente, acho que agora eu entendi o que tanto sempre me incomodou no carnaval. Nada contra o carnaval, enquanto evento, né? Enquanto acontecimento lindo, enquanto mais uma partícula da nossa cultura. Sem dúvida nenhuma, é necessária, mas eu acho que a gente precisa desfocar isso, sabe? E mostrar uma outra realidade, protagonizar a mulher brasileira como a nossa grande Gaia, né? Como a nossa Deta até comentou aqui pra gente, ó, mulheres pretas ministras, né? Tinha falado no início aqui, a Aniele Franco assumindo aí hoje a pasta da igualdade racial, né? Assim, atrizes, diretoras, Beta a gente fala, né? É a nossa dama do teatro rio-pretense, então nossa afrodiva, inclusive, a gente espera você aqui numa live aqui com a gente, no Pode Contar, que eu tenho certeza que você tem muita história para contar aqui para nós. Isso. E deixar registrado, né, que a gente sempre fala, Rio Preto é uma cidade de pessoas tão flutuantes, né, de pessoas que vêm e vão, bem aquela música do Milton, né, todos os dias é um vem vai. Então, assim, tem gente que vem, tem gente que vai, e nesses encontros, teve um encontro com o Carlos, teve um encontro assim, no movimento como todo, teve o Patrick, queria até mandar um abraço para ele, que não pôde estar presente hoje, mas que teve uma contribuição muito efetiva, principalmente no aspecto da saúde mental, que é um aspecto também que pega muito com o Lima, né? E com nós, né? Assim, a gente sabe que a própria saúde mental negra, ela tem um sintoma no racismo, né? Então, assim, quando a gente pega mas a gente volta sempre na mesma pauta. A gente está toda hora tentando resolver demandas que não foram nós que criamos. E aí tem o David, ele falou aqui, né, sobre a Clara dos Anjos, que é inclusive uma das mulheres que Lima traz. Vou convidar ele aqui também. Hoje a sala vai ficar bem cheia aqui. Eu acho que a gente só consegue ficar dentro até 4 pessoas, mas a gente vai se revezando aqui. Ó, Marcelo chegou aí. Ó, Marcelo chegou. Vou chamar ele também, aí daqui a pouquinho a gente chama o David. Ô, David, eu não tô te vendo aqui. Se você estiver por aí, manda o convite de novo, tá, meu amor?
Aí, Marcelo. Ei, Bem-vindo, ei. Marcelo. O clã tá formado hoje, hein? Eita! Clã Lima. O grande clã Lima. Nossos Limas, queridos. Acho que tá com problema de conexão ali? Ele tá com probleminha de conexão, caiu aqui pra mim. Vamos ver o David. David mandou convite aqui pra gente. Aí, chegou. Não, voltou, Marcelo. Esse Marcelo Aí, ativou Marcelo. Você tá ouvindo a gente bem, Marcelo? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não pinguei, caiu, né? Boa noite. Sim. Machucou? Um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Liga. Boa noite, querido. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Assim, meu nome é Marcelo Braga, né? Estou como coordenador do BNU daqui de Rio Preto. Primeiro, eu queria agradecer ao Rinaldo por ter dado essa oportunidade para nós participar desse projeto. Muito importante, um projeto maravilhoso para nós aqui. Para mim que foi incrível. Durante esse período. Assim, eu confesso que eu pude participar pouco, porque novembro para mim foi um pouco corrido. Novembro, Sim. dezembro para mim foi o mês da Consciência Negra. Foi muito coisa, mas foi importante para nós poder se unir naquele momento. O Carlos já trouxe aqui, né, de poder ir na Casa da Cultura, se encontrar, nos finais de semana, conversar. Essa união foi fantástica para nós. Mas com o movimento negro aqui, né, aqui em Rio Preto, há pouco tempo, tem aquele espaço na Casa da Cultura de Norá, né, de se encontrar, conversar, trocar uma ideia, ver certinho aquele estado até foi muito produtivo. Então é isso, Rinaldo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de ter feito projeto com a gente e dizer que está sempre porta aberta para você. Se puder fazer daqui para frente, assim como você, com todo outro projeto que vier daqui de Rio Preto, Sim. portas abertas. Nós temos temos que criar a parte 2 desse projeto, né? Porque até então é somente a dramaturgia. Mas futuramente a gente pode conversar sobre a possibilidade de montagem disso, né, gente? Que aí aí o caldo engrossa. Aproveitar que a gente viu, Rinaldo. Foi um prazer enorme, viu? Já fico ansiosa aqui para ver também. Foi todo meu, o Marcelo, querido. Eu acho que foi o que eu disse, não sei se você ouviu, que sem dúvida nenhuma eu precisava dessas pessoas que estão, de uma certa forma, mais na trincheira do que eu, que estão à frente, né, dos movimentos, que estão liderando, que estão cada vez mais trazendo a juventude para pensar. Então, assim, eu sempre fico... Eu, enquanto dramaturgo, fico um pouco nesse lugar da arte, da convenção, e às vezes não, precisa ser aberto, e vocês me deram essa abertura. Hoje eu olho essa relação de comunicação com o público de uma outra maneira, e vocês que me deram isso. Então eu que tenho que agradecer, né? Que com certeza não é simplesmente uma dramaturgia, né? Uma história, não. É um texto em que nós vamos falar sobre a nossa história, que o preto nunca tem essa oportunidade de contar a sua história. E ali tem a história do Lima, mas tem a história de cada um, né? Através dos temas abordados, né? Os levantamentos que nós fizemos, tem a história de cada um ali. Então é uma dramaturgia que fala sobre nós, pretos. Nós protagonizamos isso, né? Nós temos autonomia, né? Para deixar isso registrado. Então, para mim, foi uma aula mesmo. Literalmente uma grande aula. Que incrível. E o quanto que a gente deixa de registro histórico, não só em termos de pesquisa, mas de conteúdo mesmo para as futuras gerações, assim, de uma pessoa que tanto contribuiu com a sua arte, com a sua história, com a sua vida, e que a gente consegue fazer esse resgate, né? Por exemplo, a gente conversa entre o próprio movimento negro, próprios coletivos da negritude aqui da cidade, as pessoas pretas que vêm se letrando cada vez mais, a dificuldade que a gente tem de entender a história de São José do Rio Preto a partir da sua negritude, né? Eu sei que hoje parece que é em torno de 18% só da população que se identifica como pessoa preta. Então, assim, e quantas pessoas sangraram para deixar o que
hoje essa cidade de São José do Rio Preto, né? A gente teve o nosso... Eu moro aqui há 17 anos, mas eu descobri recentemente que, inclusive através do movimento negro, nas pesquisas, nos trabalhos, conversando muito com Eni Fernandes, que é uma outra afrodiva aqui da cidade, primeira vereadora negra, que Pedro Amaral, que foi tido como se fosse, para a época, o nosso primeiro prefeito, né, porque a função de vereador era praticamente exercer a função de um prefeito, e ele é negro. E foi através do mandato da Eni, inclusive, que conseguiu-se ter a placa com a foto dele na Câmara Municipal. Então isso é um absurdo. Olha quanto tempo de apagamento histórico, de silenciamento e de... Como que foi a palavra que você usou aqui? De invalidação. Desvalidar, né? Isso, desvalidação. Então, assim, quanto tempo mais a gente vai viver e sendo... Não é só no termo assassinado, porque a gente morre todo dia, né? Morre quando não reconhece a nossa identidade no posto de saúde, perguntando como você se afirma, tá lá, pessoa branca. Eu não sou uma pessoa branca. Morre quando as pessoas... mas você não é negra. Ah, mas para fazer esse papel você é muito negra. Então, tipo assim, né? A Rainha Elizabeth, você lembra? E você lembra qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Linaldo, tem certeza que se foi um presente mesmo, né? A gente vê pessoas negras em papéis de destaque, de protagonismo, né? Então, assim, como que a gente também, enquanto artista, fica nessa coisa, gente, mas será? Mas eu posso, eu consigo, eu dou conta, né? O quanto que a gente também, às vezes, por conta de todo racismo estrutural, a gente também se fragiliza, também às vezes se coloca nesse lugar de impotência, né? Não que nós somos impotentes, pelo contrário, nós somos muita potência, né? Por isso que estamos aqui hoje. Reforçando, revalidando tudo isso. Desqualificação. Não dá para ficar com esse pensamento mesmo. Eu acho que a gente tem que romper com esses costumes, com essas tradições, entendeu? E eu acho que daqui para frente, quando a gente fala sobre, né, pensar a arte preta, nós temos uma responsabilidade muito grande pela frente, porque eu tenho a impressão de que realmente nós estamos vivendo um processo de reconstrução de um país, gente, né? De reconstrução. Sabe aquela sensação de que você tem que começar do zero, ter que explicar para essas pessoas, para esses negacionistas, que a história não se passa por aí, né? Você tem que falar agora, neste momento, pleno século XXI, sobre direitos humanos. O que é isso? Você tem que provar para a pessoa que existiu escravidão, que existiu o Holocausto. Então você percebe que é quase um trabalhinho didático, chato, mas necessário, assim, que eu acho que essa dramaturgia vem nesse lugar, né? Vem nesse lugar de, assim, pensamos na qualidade, pensamos nas questões estéticas, pensamos. Mas, acima de tudo, essa dramaturgia pensa no discurso. Ela pensa na paulada. É uma dramaturgia do desconforto. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que promover. Porque nós temos que ir para o enfrentamento, ou seremos engolidos. Estou falando isso para nós e falo isso para a juventude preta, né? Ou seremos engolidos. Não dá para ficar fazendo a arte do entretenimento. Não, a gente tem que fazer a arte do enfrentamento, né? E da própria denúncia, né? Eu tenho o prazer aqui de trazer David, inclusive, que é um grande artista aqui na cidade, um multiartista aqui na cidade. Honradíssima de ter vocês aqui. Carlos, desculpa, viu? É porque só pode ficar 4 pessoas na tela. A gente vai se revezando aqui. E na roda a gente conseguiu puxar o David, assim, porque a gente está falando muito, inclusive, da condição do artista, né? Da pessoa artista preta, né? Não só na nossa cidade, mas em toda a conjuntura. A gente sabe que a arte é sempre o primeiro segmento a ser prejudicado numa tentativa fascista de golpe, de tomada de poder, ou de achar que o poder está na mão e não vai mais perder, né? Então, assim, e quando se é artista preto, aí a gente vai para outras camadas, né? A gente viveu aí uma pandemia onde, além da pandemia, a gente tinha uma crítica muito forte com relação à cultura.
temos de volta aí o nosso Ministério da Cultura com força, com uma mulher preta ministra à frente da cultura, isso é magnífico. E aí eu convido o David aqui, inclusive, para trazer essa contribuição mesmo, assim, como artista, como que Lima reflete você nessa condição de artista, quais as percepções e as próprias perspectivas que esse trabalho cria e move em você, assim, para que a gente possa seguir mesmo, assim, sabe, enfrentando. A gente não queria estar enfrentando, né? A gente queria estar fazendo outra coisa. Não entretenimento também, mas assim, outra coisa, né? Do que enfrentar, só lutar, só bater de frente, só apanhar, né? Primeiramente quero agradecer ao Linaldo com esse projeto maravilhoso, assim, que me fez refletir muito, né? Eu tô com um trabalho de pesquisa, só que em dança, né, sobre o Lima Barreto, e eu tô tendo que visitar, né, essa literatura preta, né, essa literatura que Lima já produzia e que era muito, muito atual, assim. Até quero começar, assim, lendo uma parte aqui do Cemitério dos Vivos, do Lima, que já era logo na primeira página, assim, que é: eu não me incomodo com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. Essa parte do livro, ela já me bateu, assim, de um jeito, como artista mesmo, um artista preto, né? Porque é bem isso. Se a gente pegar nessa linguagem contemporânea, né, por exemplo, colocar a polícia no lugar dessa polícia, ou também colocar a branquitude, né? O que me incomoda é a intromissão da branquitude na minha vida. E é bem isso, né? Porque eles se sentem, a branquitude se sente legitimada a apontar os dedos, a colocar a gente num lugar que nunca nos coube e agora menos ainda. Né? E pensando nesse fazer artístico, eu me questiono muito sobre como a leitura do Lima ela pode nos atravessar também para poder trazer essa perspectiva nova, né? Esse jeito de olhar de uma forma diferente, né? E ao mesmo tempo trazendo para nossa realidade que não mudou. Ela tem essas oscilações e, como a Lila bem acentuou, assim, que vai e volta, e a gente olha e fala assim: nossa, demos alguns passos para frente e um para trás, mas vamos lá, vamos força, vamos resistir, vamos continuar fazendo, assim. Então, eu acho esse trabalho muito potente, essa visão que o Linaldo traz de novos assuntos, mas que percorre pelo que aconteceu no passado, né? É quase a frase do... que eu vou ver se eu consigo lembrar, que Exu matou o pássaro, uma pedra que ele jogou hoje. É isso, né? Então, eu vejo esse trabalho muito dentro desse olhar. É isso, assim. Respondi, Lila? Com certeza. E as referências que a gente vai colocando, assim, para além do próprio Lima, que é a grande referência do trabalho, mas o quanto que essa referência, ela puxa outras referências, outras forças. E aí isso me puxa muito, assim, eu gosto muito de reforçar isso, me traz de volta para a Lélia, né? Lélia sempre falou assim, a gente precisa se organizar. E como é que o povo preto se organiza? Se aquilombando, né?
E eu já falei isso outras vezes e eu gosto muito de falar isso, porque é uma força que vai atraindo a gente, assim, sabe? Se a gente não entende como que é chegar perto do meu irmão, da minha irmã preta, hoje eu sinto assim, que naturalmente essa força, ela tá vindo e tá juntando a gente outra vez, sabe? É como se dentro daquilo que é místico, que a gente não explica, tá pairando e tá fazendo com que a gente se reconheça. Eu me reconheço em Lima, que me reconheço em David, artista, que me reconheço em Linaldo, ator, dramaturgo, diretor, me reconheço em Marcelo enquanto militância, e a gente começa a ir se reconhecendo. E nesse reconhecer, a gente vai se fortalecendo e indo avante, sabe? Então, acho muito importante a gente sempre voltar nesse ponto primordial, que é o nosso aquilombamento, né? E isso vem rolando muito naturalmente. Eu lembro de ter chegado aqui em São José do Rio Preto e perceber que, assim, muitas pessoas pretas que não se enxergam, que ainda não despertaram a sua consciência, e ao mesmo tempo esvaziadas, assim, sabe? Pô, eu tô nesse rolê, cadê as pessoas? Cadê meus irmãos, minhas irmãs? E de repente a gente tá indo, hoje já faz 17 anos, mas eu sinto isso muito mais forte de poucos anos pra cá, sabe? E a própria militância também, né? Que vai fazendo a gente aprender, se letrar, se conscientizar cada vez mais, entender a nossa história, da onde a gente veio, como é que a gente vai pra frente, né? Então, acho muito importante isso. E aí a gente tá sempre ligando, né? Ligando o artista, a história, ao movimento, à luta, a importância de se fazer presente, corpo vivo, nessa atuação contra as violências, os preconceitos, o próprio racismo, mas ao mesmo tempo também criando, não digo criando produto, mas criando narrativas. Narrativas que ficam e que a gente vai se apropriando cada vez mais dela. Por isso, esse próprio reconhecimento, né, talvez, de como a gente se reconhece em Lima, se reconhece em Carolina de Jesus, me reconheço em Beta, e várias outras pessoas que estão aí atuantes, não só dentro do movimento, mas no contexto artístico da nossa cidade também, né? Quando você fala dessa questão da união, né, dos negros, e você fala muito do reconhecimento, eu refleti muito sobre isso, sabe, Lila? Estou ainda, porque como estou nesse processo de finalização do texto, eu fico pensando muito nessa questão do reconhecimento, que é muito importante, mas acho que também em relação ao orgulho, sabe? O orgulho de ser preto, não somente se reconhecer, mas você ter o orgulho em ser preto. E isso é tão sério, porque a gente discutia muito isso lá na sala e durante o processo, o que explica tantos pretos bolsonaristas, sabe? Eu fico pensando, o que leva um preto estar dentro de um movimento em que ele é rejeitado, em que ele é subestimado, né, o tempo inteiro. Então, assim, essa coisa do orgulho e da compreensão, entendeu, do que você é e do que você representa, do que a sua raça representa enquanto construção de uma nação, se faz urgente, sabe? Se faz urgente. Tem essa questão, a importância da união, tem a importância do reconhecimento, mas tem a importância de amar ser preto, de se orgulhar de ser preto. Porque eu não consigo, sinceramente, por mais que eu pense, eu não consigo entender um preto bolsonarista. Eu precisava falar sobre isso. Uma mulher, né? Um gay. Então, você entende como, quando eu falo dessa questão de nós estamos num processo de reconstrução mesmo de um país, é isso. E da própria identidade, né, Li? Sim, A gente está se buscando o tempo inteiro. Que até para a gente ter orgulho, a gente tem que assumir para si, né? Eu sou uma mulher preta, eu passo, algumas camadas me atingem, algumas camadas não me atingem porque atinge o corpo preto masculino.
atinge o corpo preto gordo, o corpo preto trans, né? Então, assim, como é... O pardo na certidão, desculpa te interromper, mas que o pardo na certidão não vai te colocar nos mesmos privilégios de um branco. As pessoas precisam entender isso. Não, você não é branca e você não terá o privilégio. Então, orgulhe-se de ser preto. E às vezes o fato de, pelo tom, né, às vezes conseguir acessar alguns espaços ou acessar algumas pessoas, não vai me tornar mais privilegiada, pelo contrário. Às vezes vai tornar a gente um pouco menos atacada, mas privilegiado não. Né? Até porque a supremacia branca é que está no lugar de privilégio o tempo inteiro, né? E eu volto de novo nesse evento do final de semana, do domingo, porque a gente... o pessoal está reclamando da marmita que chega, do banheiro que está utilizando, mas ficou acampado porque quis, por escolha. Eu falo que tem gente que dorme na rua, não tem malemar o papelão para pôr debaixo do corpo, ou para se cobrir, né? E tá aí vivendo, ó. E essas pessoas acostumadas com os privilégios, pensam, deliram que vão perder algum desses privilégios por algum motivo, e aí atacam, destroem, violentam, matam, né? E sempre foi assim, né? A gente fala que o pacto da branquitude, e deixar bem assim, escurecido, que falar da branquitude, não estou falando da pessoa branca que está assistindo a gente aqui, não, outro que possa vir assistir. Eu estou falando de um sistema que privilegia especificamente uma classe da sociedade, e que não somos nós. Exatamente. E de fato, a gente não devia mesmo estar falando sobre isso, nem lutando contra isso, porque foi vocês, privilegiados, continuam usufruindo desse pacto que não foi criado pela gente. Exatamente. Né? A gente luta por direitos, não por privilégios. É diferente. Nem deveríamos, né? E uma outra coisa também, quando a gente fala dessa massa branca, eles precisam entender que Deus não é empregado deles. Só isso que eu queria dizer. Deus não é empregado deles. E com certeza não deve ser o ordenador de todo esse caos que eles criaram, né? Essa fantasia que eles criaram. Engraçado engraçado, né? Assim, entendendo um pouco desse apagamento do que foi a escrita do Lima Barreto, esses ataques em Brasília, que eles destruíram todas as obras de arte, inclusive obras que vieram da Europa, né? Ou seja, é um apagamento da história mesmo, né? Assim, eles não respeitam nenhum tipo de história, né? Não. Então, as obras de arte também vão ser rasgadas, assim. Então, eu acho que quando o Li fala em relação... O Li, né? O Li é bom que vai para os dois, né? Os dois, né? Lila. Lila, Li. Quando Limaldo. Fala... Lima e Limaldo. É verdade. Lima Linaldo. Fala do que é inconcebível, né? Um preto bolsonarista, um gay bolsonarista. Deixa eu só... Me perdi aqui. Também é um pouco desse apagamento, né? Negando a história que aconteceu. E eu acho que a função nossa dos movimentos e até mesmo quanto artista é trazer esse lugar também da memória, né? Esse lugar da memória do que aconteceu é muito importante a gente contar, e vai ser através da nossa boca mesmo, né? Artista, dos movimentos, e é isso, foi tudo embora, eles quebraram tudo, e foi mais ou menos esse paralelo que fizeram com a escrita de tantos escritores negros desse país, né? Negros e negras. Eu vejo
Eu acho perfeito isso, David, assim, que a sociedade, em geral, ela não tem uma relação simbólica, né, e poética com a vida. Eu acho que pega muito neste lugar. E aí fica muito difícil de você se comunicar com essas pessoas, né? Que aquilo ali não é um copo, aquele material ali não é um objeto utilitário, ele não é, não, aquilo ali representa, né, o que nós somos, o que eu acho, eu não tenho palavras também, eu fiquei muito mexido com essa destruição, com essa invasão, né, e com essa afronta, né, gente, com esse desrespeito tamanho pela nossa simbologia, pelo que nós somos através da arte, de pessoas que se sacrificaram tanto para trazer uma leitura sobre o que nós somos, e isso é usado como um papel higiênico, né? Então, assim, esse lugar da poética e da simbologia, se ela não for resgatada, se ela... por isso que eu falo sempre que nós temos essa responsabilidade com as crianças que estão chegando, com a juventude. A gente precisa fazer com que eles compreendam e consigam dimensionar a importância disso para a formação do espírito. Eu não estou falando somente no sentido intelectual, não, é no sentido espiritual mesmo, sabe? É uma saga, a gente tem uma saga pela frente. Eu acho que o grande objetivo, em suma, quando a gente revive essas narrativas, pessoas como Lima, entre outras pessoas, né? Especificamente Lima, porque é o que decorre o seu trabalho, a gente tem como missão, de fato, garantir a infância e a juventude o direito ao acesso. O direito ao acesso, a própria construção da sua identidade, já desde aquele orgulho, aquele afeto a si próprio, sabe? Se amar com o cabelo que tem, com o rosto que tem, com o nariz que tem, com a cor de pele que tem. Né? Porque até esse direito nos foi roubado. Né? O direito ao afeto. Né? Então, por isso, dada a incompreensão que a gente tem de pessoas pretas que defendem cegamente um desgoverno, não encontro palavras para definir essa última gestão que a gente viveu, mas assim, ao mesmo tempo, essas pessoas também não compreendem a relação que nós temos uns com os outros, e não estou falando só no sentido romântico da coisa, não, eu estou falando no afeto de ligação, de conexão, de fortalecimento mesmo, sabe? E aí a gente vai trabalhando isso, vai se unindo, vai se amando enquanto ser, e sendo capaz de amar o próximo exatamente como né? Respeitando as diferenças, a diversidade, a cultura de cada pessoa, porque a gente fala de cultura, às vezes, muito de uma forma muito ampla, né? Mas qual foi a cultura familiar que eu tive como perspectiva da minha identidade? Qual foi a cultura de David, de Linaldo, de tantas outras pessoas que chegam aqui para acompanhar a gente, né? Então, fazer esse sentido intimamente, né, essas conexões a partir de si próprio, para aí sim conseguir se permitir abraçar o outro, né? Exatamente. Eu tenho, porque eu também dou aula de dança, né, e eu dou aula de dança num projeto que aconteceu um negócio bem bonitinho, assim, né, um pouco antes de sair de Natal e Ano Novo, que é um aluno meu preto, e direto eu trato ele com muito carinho, assim, coloco a mão na cabeça dele, eu reparo quando ele cortou o cabelo, então eu tô sempre ali ligado, sempre de olho. Aí até que teve um dia que um menino da turma, ele era um menino branco, que ele pegou e entrou na frente do Bernardo, e o Bernardo não conseguia passar. Só que ele não viu se eu estava lá atrás. Porque eu acho que na cabeça dele era uma certeza muito grande que eu estava já ali atrás. Porque aí ele pegou, o Linaldo, ele nem olhou para trás para poder me ver. Ele só fez assim, ó, tio, ó, aqui eu achei
Então, tipo assim, tio, ó, tá no meu caminho, né? Então, então quando ele fala de ensinar as crianças, né, é justamente nesse lugar, né? Assim, é tá atento a essas questões, mas também tá atento a como trazer essa história, né? Essas histórias para eles, assim, e para não cometer o mesmo erro, né? Para não ou para que não sofra as mesmas coisas que a gente infelizmente passou, né? Quer dizer, é lindo quando eu vi agora. Eu vi só hoje no YouTube, não sei se está desde ontem, mas que a Margareth Menezes ela vai fazer eu não sei se é uma foto de como ficou Brasília depois da destruição, para que as pessoas não se esqueçam e que aquilo não pode se repetir. Porque a tragédia foi muito grande, assim. E assim, a gente vê que tudo isso que vem ocorrendo nesses últimos 6 anos, vamos dizer assim, ocorre justamente por não aceitar o que de fato é história, né? É história por quê? Porque de fato, ocorreu, né? A gente teve um período extremamente obscurantista nesses últimos 6 anos, mais fortemente nos últimos 4 anos, pior ainda com a pandemia. E assim, não dá para ficar repetindo e voltando na mesma coisa, sabe? Ou a gente elimina de vez qualquer... E eu acho que é importante, inclusive, essa nova gestão, se pontuar enquanto gestão mesmo, e sabe? E fazer valer... a gente pede tanto os nossos direitos, mas fazer valer a justiça, né? Porque até quando... vão permitir essas pessoas atacando a democracia, atacando as existências, cometendo inúmeros crimes e sem impunidade. Não estamos falando de punitivismo, estamos falando de justiça, né? Inclusive, justiça a Marielle, viva Marielle, Marielle vive, que a gente fala dela, sempre lembra ela, mas é porque é um caso que representa diversos outros casos que, por alguma coincidência, não chega na mídia e que fica por isso mesmo. A gente tem a Mirtes, mãe do Miguel, que até hoje não fez justiça e que a gente sabe que se fosse ao contrário, se fosse uma mãe preta que tivesse deixado uma criança branca, como ocorreu com o Miguel, essa mulher com certeza não estaria aqui nem para contar a história. Né? Mas quando se fala de uma mulher branca numa classe econômica elevada, a gente tem até o nome dela não visível, né? Para que não se divulguem. Olha lá, a branca, assassina de criança, né? Então, assim, são muitas coisas de fato que a gente precisa resgatar e ao mesmo tempo tem que se falar, sim. São estatísticas muitas das vezes ruins, a gente precisa estar lembrando o tempo inteiro de que a gente não suporta mais e que a gente não vai tolerar mais isso, né? Aquela coisa de me deixa respirar, não, me deixa viver mesmo, sabe? O pé já ultrapassou, já tampou o meu ar. Eu quero viver, né? Então vamos tirar esse pé da garganta e mostrar que a gente realmente é forte, que a gente realmente é potência. E quando vem Linaldo... revivendo o Lima Barreto, que foi e ainda é uma grande potência, né? Porque é atemporal. A gente tem... onde eu falo assim, estou conseguindo tirar a botina do pescoço, sabe? Sim. Estou tirando esse peso branco de cima de mim e estou jogando para a cadeia, que é o lugar que deveria estar. E é isso, né? As coisas acontecem porque muitas vezes a gente... subestima ou até acaba negligenciando, né? Dada aí tamanha negligência, subestimação, aconteceu o que aconteceu. Não só domingo, né? Acho que isso vem acontecendo já há muito tempo, né? Sim. No lugar silencioso, ali quietinho, na fake news, mas aí tornou-se esse gigante, né? Eu ouvindo vocês assim, eu fico... Isso vai me fortalecendo muito, sabe por quê? Eu acho que essa dramaturgia se propõe a esse cruzamento, sabe? Esse cruzamento de anseios, de necessidades que a gente precisa estar constantemente colocando. Acho que não
só para o público, mas digo para nós mesmo, sabe? São muitos temas. Eu acho que o Lima, como você disse, ele é atemporal e ele tem isso. Cada obra você percebe que ele está colocando necessidades, reivindicações do corpo preto, sabe assim? E o que mais me fascina é que eu vou poder criar uma dramaturgia, Lila, não linear, mas que eu vou poder trabalhar com várias, sabe, com vários espasmos, com rupturas, não tendo não seguindo uma dramaturgia clássica, né, mas uma dramaturgia aberta, né, nunca fechada, nem mesmo acho que para encenação. A ideia é criar um texto em que esse encenador, esses atores possam constantemente, sabe assim, colocarem as suas necessidades. Não somente as palavras de Lima, mas narrativas paralelas de suas vivências cotidianas, sabe? Eu acho que isso é fascinante, né? E não deixa de ser um grito, né? Não deixa de ser uma arte do grito. Uma arte do levante mesmo, sabe? Exato. Voltamos, gente, a gente vai caminhando aqui já para 1h06 de live, se o meu tempo estiver correndo certo. Eu acho assim, como o Linaldo diz, né, a gente, é uma construção, né, Li? É uma dramaturgia que é contínua e que está sendo, de fato, aí construída. Eu fico muito feliz de ter tido essa contrapartida do Pode Contar, tá podendo oferecer esse espaço para a gente conversar e dialogar. Eu acho que não só enaltece as nossas potências enquanto artistas, enquanto movimento, mas o próprio espaço aqui, né, trazendo um conteúdo tão rico e tão magnífico para ficar aí à disposição das pessoas gratuitamente, né? Então, assim, eu queria agradecer de coração a participação de vocês, David, Marcelo, Carlos, Patrick, Bianca, Beta, Alexandre, Thiago, que está aqui mandando muita merda para nós, enfim, todo mundo que entrou. Queria só lembrar que essa live ela fica gravada, então depois, por favor, compartilhem, divulguem, Legal. Mandem o link, eu compartilho o link com vocês, mandem o link para a galera assistir, pede para comentar também. Queria agradecer o MNU afrontosamente. Não deixem de seguir, né? O Marcelo, se você puder colocar aí nos comentários o @ do MNU. Acompanhem o Linaldo nas redes sociais, acompanhem o David, acompanhem gente preta, gente. Vamos empretecer. A Natália também, agradecer a Natália, que ela pôde só no primeiro encontro, uma professora, né? Ela é de Cedral? Não é de Cedral, gente. Não lembro a cidade, mas ela não pôde vir, mas a contribuição dela foi imensa no primeiro dia e fez todo mundo quase chorar lá com seus depoimentos. Valeu, Nath. Brigadão. A Denise... Olha minha mãe aí. Ai, que linda. Beijo, mãe. Gente, passo a bola para vocês, né, nesses agradecimentos. Eu acho assim, o espaço está aberto, que a gente possa se encontrar mais vezes para de fato dar um retorno, né, de como que está o processo. Logo, logo vem montagem, como que vai ser a montagem e tudo mais. É isso, gente. Muito feliz de ter vocês aqui hoje. Querem falar, meninos? Posso começar? Pode. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui, de todes. E foi muito bom esse bate-papo. Parece que faz parte dessa extensão do que foi esses encontros com o Linaldo, para essa escrita dessa dramaturgia. E eu já estou ansioso, viu, Li? Já estou ansioso para essa leitura. Uau! Já estou preparando, tá tudo E obrigado mesmo, assim. Obrigado pelo convite. Obrigado, meu amor. Eu queria agradecer ao Linaldo, né, mais uma vez, por ter dado oportunidade para a gente participar do projeto. Principalmente para quem não é artista. Eu sou artista, tá? Nesse espaço artístico. Foi muito agradecedor para mim. Fantástico. Então, assim, ele é uma forma mais crítica entre os nós, né? De bater cada aspecto.
de sua obra. E também, assim, como já foi dito aqui anteriormente, né, essa importância de ter uma identidade como um todo. Igual o disse, né, como ter negros que são bolsonaristas. Mas sempre existiu pessoas assim, né, que ele captou do mato, não pode esquecer disso. Então, quer dizer, nossa história repleta de ciclos como esse. Sempre teve essas pessoas. E a importância que é você ter uma identidade negra, de reconhecimento, de arrombamento, desse, assim, nosso ideal como movimento negro é ter essa unificação mesmo, né? Conversar, se ajudar entre nós, o que um dia precisando, sabe? Agradecer como um todo esse debate. E sempre pela igualdade racial, né? Acima de tudo. E é isso. Agradecer ao Aguinaldo, estamos aqui sempre. Se precisar, Aguinaldo, para nós foi uma satisfação imensa. Que vem outros projetos como esse. Muito, assim, como esse é meu como um todo também, né? Os projetos que envolvam outras questões também, parte de montar teatro, eu também quero participar da oportunidade. Eu acho que é interessante, né? Montar uma peça, se já chegamos a isso. A gente pode contar com nós também nesse processo. E é isso, eu também agradecer ao Prefeitura, né, que também foi para nós aquele espaço lá da Prefeitura, né, ofereceu o espaço do Dinorá, né, para Sim. nossas deixas, né, foi importante para nós culturalmente aqui. E é isso, agradecer a todos que esteve aqui nesse momento, na hora de ouvir da gente. É isso. Obrigada, gente. Eu que me sinto honrado, assim, sabe? Muito feliz. Eu agradeço imensamente David, Marcelo, Carlos, Natália, Patrick, querido, todos vocês, a Lila. Agradeço novamente ao Prêmio Estímulo Nelson Seixas, porque, né? Isso a gente vai conseguir dar continuidade ao nosso pensamento, e como a Lila disse, é esse registro que vai ficar para a posteridade. Agradecer, bem lembrado, Marcelo, a Casa de Cultura, todos os funcionários que foram solícitos e muito queridos com a gente. Dizer, acho que é muito importante deixar claro que eu acho que essa dramaturgia, ela não é uma simples homenagem, sabe, gente? Não é uma homenagem ao Lima. Eu acho que isso eu acho que é um ato de necessidade, de angústia, de desespero que nós estamos vivendo. E o Lima, embora mereça todas as homenagens, eu acho que essa dramaturgia, ela vem para isso, ela vem para fazer com que a gente, cada dia mais, a gente fique atento, que a luta não acabou, a dramaturgia não está finalizada, a nossa história não está finalizada e que a gente tem muito, muito, muito o que fazer ainda, né? Então, é uma dramaturgia de protesto, de denúncia, mas, acima de tudo, de amor pela humanidade, sabe? Eu acho que ela vai falar também sobre afetos. Ela não vai falar somente sobre as dores, e as dores do corpo negro, mas também do valor, do afeto, da preciosidade e da profunda contribuição dos povos pretos no Brasil. Então é isso, eu agradeço imensamente, Lila, por essa vitrine aqui incrível. As pessoas puderam acompanhar um pouquinho sobre nossos pensamentos, aquilo que nós vislumbramos, e que eu espero que vocês gostem. Em breve eu vou publicar o texto e eu gostaria muito de convidá-los. Faremos uma leitura coletiva e ouvir também a opinião do público. Então leiam assim que eu publicar e deem um retorno, para a gente vai ser muito importante, tá? É isso. Maravilha, perfeito. Então aguardamos aqui ansiosamente por essa escrita, uma estátua para Lima Barreto, que não venha só também na palavra, na boca do ator, da atriz, de quem puder vir trabalhar, mas que venha de fato uma estátua de Lima Barreto para essa cidade. É isso que eu peço, é isso que a gente busca. Só para a gente encerrar, então, assim, fazendo o nosso salve a Lima, queria só falar uma frase dele que fecha todo o nosso contexto, assim, e abre ao mesmo tempo, né? Que ele fala assim: não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Então, que a gente possa inventar e viver momentos de muito afeto, de muita força e, como sempre, de muita, mas muita resistência.
Beijo, gente. Muito obrigada. E pode contar comigo aqui, tá? Só não estou emprestando dinheiro, João. Um grande beijo para vocês. Um abraço bem caloroso. Que a gente se reencontre presencialmente o mais breve possível. Saúde para todo mundo. Um beijo. Muito obrigado. 2023 de muito amor. Lima Barreto presente. O Carlos está falando lá. Lima Barreto presente. Presente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.